Boa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Vou só gravar aqui a explicação do que é a zona vermelha, né? Lá no começo do ano, eu coloquei ela no relatório e acabei não explicando exatamente do porquê ela servia. Até porque ela tá passando ainda por uma validação, tá? Então, a ideia principal foi colocar ela no relatório para acrescentar mais uma das variáveis que a gente estava não precisando, né? Mas era importante da gente colocar ela no relatório como mais um ponto onde a gente pudesse decidir. Tá? Então, eu vou gravar exatamente falando sobre ele e depois aqui vocês resgatam o vídeo, tá beleza? Bom, como vocês sabem, o relatório ele contempla aqui algumas zonas. Tá? A gente tinha a parte N, a black, né, e a média, mas também colocamos a zona vermelha, tá? E eu vou mostrar justamente no relatório de hoje para a gente olhar o gráfico e ver como que ele ficou, tá? Então, esse vídeo é justamente sobre essa zona vermelha, da qual ela foi apresentada ali no começo do ano. Tá? Bom, a zona vermelha, ela vai para um contexto, que ela é um contexto alto, um contexto limite, né? Ou seja, ela é um contexto onde o mercado é colocado num cenário onde a zona vermelha ela significa um alvo, tá? Dependendo de onde ele vai abrir, né? Ou seja, a relação da zona vermelha ela é a relação com o primeiro movimento do dia. Ou seja, se o mercado abre muito longe dela, a probabilidade de um movimento a seu favor no primeiro momento do dia, ou seja, primeira, segunda prévia, ela entra nesse contexto, tá? Onde o mercado vai sair de um ponto, seja embaixo ou seja em cima, e buscar esse cenário, que no dia de hoje seria o 628 com 621. Opa, espera aí, Edu. Bom, vamos lá, estou continuando aí. A zona vermelha, ela leva para um contexto onde ela significa alvo de primeiro momento, tá?
como eu estava explicando, então, se o mercado ele nasce acima ou abaixo, o primeiro movimento tende a ser para a zona vermelha. E aí vem a pergunta, né? E se o mercado abrir dentro de uma zona vermelha? Bom, dentro da zona vermelha, ela cria um novo cenário, só que um pouco diferente. E ele não é muito bom, tá? Porque a decisão ela passa a ser mais complexa, tá? Porque ele tende a fazer um movimento de exaustão nessa zona, só que, como vocês sabem, ela pode pender para um lado ou para o outro. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que ela não tende a ficar numa zona vermelha, né? Ela tende a se afastar, ou seja, se ela pulasse aqui, digamos que ela abrisse do 628 ao 621, ela teria uma tendência de fazer um movimento de expansão para cima do 628 ou para baixo do 621, expandindo. Tá? Então, esse é o ponto. E aí depende da volatilidade que ela estaria precificando dentro do dia. Se for uma zona, se a zona vermelha ela for pequena, não tem como o mercado caber aqui uns 5.628 até os 621, tá? No range de 7 pontos. Então, é improvável que o mercado ande apenas 7 pontos e faça todas as prévias dentro desse cenário, tá? Então, isso aqui é um ponto. Mas aí vamos para o gráfico, né? Olhar de fato como que fica isso, marcando ali os 628, 621 no dia de hoje. Então, deixa eu abaixar aqui o meu time frame. Para podermos enxergar um pouco melhor esse trabalho. Então, o range aqui era 628, tá? E aí eu vou pegar no começo do dia aqui. Ó, 628, vai o 28,5 mesmo. Com 21. Tá? Então, na prática, como o mercado abre aqui para baixo, tá? Todas as condições que nós podemos observar, ela contemplava um movimento mais altista, né? Então, a tendência operacional, e aí não confundam tendência do mercado com tendência operacional. Tendência operacional seria o mesmo que o viés, né? O nosso viés seria comprador, já que ele abre nessa região aqui, ok? Então, a ideia seria trabalhar muito mais as compras, mesmo que o mercado viesse a cair. Tá? Todo cenário vendedor aqui, ainda trabalharíamos com a ideia mais compradora dentro desse cenário. Tá? Então, deixa eu marcar melhor isso aqui, senão já virou bagunça isso aqui. Então, todo o cenário aqui seria mais comprador. Tá? Todo o viés nosso seria comprador. Quando ele chegasse aqui, ele teria uma grande chance de fazer exaustão. O primeiro movimento aqui, para quem quer operar esse tipo de cenário de zona vermelha, e aqui eu coloquei a verde proposital, tá? Mas
ela é, na verdade, uma zona vermelha. Deixa eu até colocar aqui. Tá, pronto. Agora fica mais condizente com o que eu estou explicando. Então, se tratando de zona vermelha, nós estamos falando de movimento de viés, tá? Nós estamos falando de viés, e nós também estamos falando de pós-viés, né? Ou seja, primeiro o movimento do dia, a partir daí, quando ele alcança uma zona vermelha, é difícil acreditar que ele vai passar. Ele passa, às vezes passa, tá? Só que as oportunidades mais plausíveis, elas ficam dentro desse primeiro movimento do dia. Pegou o primeiro movimento do dia, se alguma operação aqui deu muito certo, eu não arriscaria mais durante o resto do dia. Tá? Arriscaria sim, se ele chegasse no ponto sem me dar uma oportunidade ou dando oportunidades falhas, ou seja, operações que acabaram não satisfazendo o meu viés, saindo ganhando na compra, aí sim, né, eu estaria dentro do jogo, dentro do meu limite, e tentaria a inversão. Tá? E nesse cenário, aí, nesse primeiro momento, a gente não está colocando nenhum alvo secundário dentro do relatório. Tá? Como vocês podem observar, a gente só tem uma zona vermelha mapeando justamente a ponta do viés no primeiro movimento. Tá? Então, aqui é bem fácil de entender essa zona vermelha. Tá? Então, pode tratar como for, como viés do dia, como alvo, enfim. Tá? Você só não vai ter o ponto de entrada. Agora, como a gente tinha aqui o 5.560 como um limite de um relatório, por exemplo, então o perigo era justamente você ver esse mercado cair até um ponto limite. Então, aqui a gente tinha uma grande diferença, né? Então, vou dar meu cursor de novo. Então, eu teria daqui do 77, que foi a região de mínimo, eu poderia sofrer, né, um drawdown aqui de 0,31%, tá, no cenário à vista. Ou seja, 17,5 pontos, ou 18 pontos, arredondando aqui. E isso é ruim, né? Um operacional com rebaixamento de 17 pontos é bastante coisa. Tínhamos um alvo aqui, se considerar a região de abertura, de uns 27 pontos. Se considerarmos que ele caiu 16 pontos aqui, é bastante coisa também para pegar um mercado de abertura. Por isso que não dá para fazer um viés às cegas, né? Tem que ter um operacional para você conseguir fazer uma boa entrada. Acredito eu aqui que qualquer estratégia compradora de tendência poderia ter dado uma boa entrada nesse sentido. Tá? E aqui eu não estou nem contando com setup de precisão, mas um setup conhecido de tendência, tá? Uma média, um stars, né? Um estocástico, enfim, tá? Qualquer um aqui que você pudesse fazer, qualquer setup que você pudesse usar nessa região depois de abertura, ele teria dado uma entrada. Não sei, aí depende do seu stop, se teria dado bom ou ruim aqui,
já que ele deu algumas chances. Tá? Então, após fazer a mínima, que não dava para saber exatamente se seria a mínima ou não do dia, teria dado uma inversão aqui de tendência, né? Se a gente colocasse aqui uma média. Aqui, ele faz o que a gente chama de pullback, mas é um drawback, né? Que é o recuo aqui para tomar um impulso e pegar a nossa região de alvo. Também não sabíamos, né, quantos repiques ele iria fazer aqui, mas, de fato, ele fez uma primeira exaustão, depois ele fez uma segunda exaustão, boa também, e uma estratégia de tendência. E aí tem que ser curta, né? Não dá para fazer você pegar aqui uma média, sei lá, uma média mãe aqui, é difícil você conseguir fazer aqui um operacional dentro desse estilo aqui, já que ele é voltado para a oportunidade dentro do dia, ou seja, os melhores preços dentro do dia, já que esse movimento é o primeiro movimento do dia. Então, dito isso daqui, né, eu acho que ficou bastante claro quanto ao que serve uma zona vermelha. Eu vou mostrar o histórico dele aqui nos últimos dias. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Bom, agora entrou. Então, se vocês pegarem aí o relatório dos últimos dias, tá? Eu fiz as marcações aqui de onde foram as zonas vermelhas para a gente acompanhar essa lógica que eu expliquei aqui, tá? Então, a explicação de hoje foi o 628 com 621. O mercado busca esse ponto, esse patamar. Na sexta-feira, a região era os 646 com 655. Tá? Então, essa marcação mostra também o primeiro movimento do dia. Como vocês podem ver, ele faz uma exaustão justamente perto dessa região, né? E depois ele vem e renova a mínima, né? O que mostra que, uma vez ele fazendo a zona vermelha, a gente tende a apostar. O primeiro movimento seria o movimento do dia, o segundo movimento é a exaustão. Tá? Não dá para fazer o comprimento dessa região aqui, porque como vai ficar claro aqui no gráfico, não é lá um bom motivo ver uma compra e partir para cima de uma zona vermelha. Tá? Aqui fez a exaustão e ele voltou com tudo, fazendo nova mínima. Já no dia 5, a nossa zona vermelha, ele estava no 5.659 com 5.680, uma zona um pouco maior, de 21 pontos. E aqui a gente vê o exemplo do que é ele nascer perto
de uma zona vermelha. Então, vejam que o viés aqui operacional não dá para a gente fazer via zona vermelha, porque o mercado já estava dentro desse range, dos 5.659 para os 5.680. Não tinha muito o que fazer aqui, né? Para onde eu vou apostar? Só que aí ele cai, ele passa para baixo. Tá? Então, esse cenário aqui, o vendedor ele fica mais viável, tá? Porque a zona vermelha ela já foi cumprida. Então, aqui já não tem mais uma necessidade do mercado, por exemplo, fazer uma prévia rompendo zona vermelha. Tá? Então, nesse sentido aqui, a gente descartaria, ou seja, ela teria uma maior probabilidade de fazer uma expansão. Mas reparem que a qualidade do primeiro movimento do dia a gente já perde. Tá? Daí, por alguma outra decisão, deveríamos fazer operações abaixo dos 5.659. Tá? E aí esquecendo o primeiro movimento, porque ele já foi eliminado. Aqui, novamente, no dia 4, a nossa zona vermelha estava no 5.692 com 5.678, ou seja, o mercado abre próximo, até tinha, né, uma possibilidade de você tentar fazer um movimento, só que curto, vejam que, dependendo de como for, não vai valer muito a pena. Tá? A oportunidade tem, mas a oportunidade boa, né, excelente, esse é o contexto que a gente também deveria avaliar. Depois ele se afasta bastante, né, sem pegar uma zona vermelha. Então, a partir daqui, uma estratégia compradora poderia nos levar a um alvo dos 5.678, já que o mercado não havia alcançado desde a abertura. Ou seja, então, um primeiro movimento seria válido. Tá? E aí, quando a gente fala o primeiro movimento, é até alcançar o ponto, não importa que horário que é. Se o mercado ele iniciasse aqui caindo e se afastando, eu ainda estaria dentro do primeiro movimento. Pode chegar aqui exatamente às 18h20, 18h30 aqui, com o mercado ainda dentro de um primeiro movimento. Beleza? Então, o conceito de primeiro movimento aqui é em relação à zona vermelha. Beleza? Enquanto não pegar a zona vermelha, ele está dentro do primeiro movimento. Então, aqui é um cenário onde ele caiu, se afastou, passou a ser uma possibilidade boa, né? Ou seja, o mercado, em questão ali da mínima, se afastou mais de 35 pontos. Então, já é uma qualidade boa de operacional. Já, se desse certo, o range era bom, né? Então, poderia ser bom. Mais uma vez aqui, ele toca a região vermelha, cai um pouquinho, toca de novo. Aqui ele já completou, tá? O primeiro movimento. Aqui, ó, se encerra o primeiro movimento, tá? Aqui ele já está dentro de um segundo movimento. Poderíamos dizer que aqui deu certo? Depende da sua estratégia. Como eu falei, o primeiro movimento é sempre o melhor, porque dá para avaliar o primeiro movimento. O segundo movimento já não dá para avaliar. Ou seja, primeiro movimento, aqui em cima estava ruim, estava ruim, estava ruim. Aqui eu poderia considerar que ele estivesse bom, ou até aqui, tá? Ele ainda estaria bom. Aqui, por exemplo, ele fez um drawback. Então, aqui pode ser que eu não tinha previsão nenhuma, estava perdido, não consegui ver ou analisar a exaustão ou absorção. Só que aí ele volta. Na hora que ele volta no rompe mínima, começa a subir, aí há uma possibilidade de eu pensar que o mercado estivesse subindo, né? Afinal, ele está renovando máximas aqui, então, uma característica dentro das análises técnicas aí, que é quando ele renova máxima. Então, ele veio aqui, renovou máxima, não renovou mínima, começa a fazer um movimento, então, digamos que o ganho seria daqui até aqui, teríamos um espaço de 20 pontos,
Aí depende do operacional, para ver se dá para levar esses 20 pontos, né, numa proporção boa, num rate bom. Como eu disse aqui, ele mata o primeiro movimento, a partir daqui é o segundo movimento, embora em nenhum caso aqui eu pudesse apostar contra uma zona vermelha, porque é bastante complicado quando ele encontra essa região. Tá? Aí, mais uma vez aqui, ele caiu, mas ele está caindo dentro do segundo movimento. Tá? E o segundo movimento é daqui até aqui. Lá no dia 3, aí nós tínhamos o 743 ao 5.731. Aí, mais uma vez, o mercado parte em direção do primeiro movimento. Então, vejam que o primeiro movimento, teoricamente, ele foi até curto. Deixa eu tirar esse autorrolagem aqui. Então, o movimento foi até curto, né? Se considerarmos a mínima, onde tínhamos 24 pontos. Tá? Oportunidade teve aqui, beleza, tá? Mas aí ele faz um movimento super rápido. Então, é difícil pegar esse tipo de movimento. Depois ele vem no segundo movimento, ou seja, ele tenta acertar o 731, consegue passar, acerta o 743, né? Mas não consegue romper essa zona. E aí pode entrar outras variáveis, seja a zona de máxima do dia anterior, enfim. Tá? Você pode usar qualquer outro tipo de análise. A gente está falando de zona vermelha em relação ao primeiro movimento. Tá? Primeiro movimento, ele acerta. Segundo movimento. Então, o segundo movimento, aí ele vem para uma queda e aí ele abre, né? Então, fez segundo movimento, estava com uma volatilidade pequena, abriu o segundo movimento batendo. E aí sai da frente e ele foi lá para baixo. Tá? Então, isso daqui também é uma boa análise. Já no dia... Já no dia 2, a gente tem aqui o 779 com 771. Então, 779 com 771. O mercado não cai, não acerta, ou tenta ir na zona vermelha, né? Para aqui pelo meio do caminho. Esse daqui é um tipo de cenário que ele nasce e a gente buscaria o primeiro movimento e o mercado terminou dentro do primeiro movimento, porque não acertou zona vermelha. Tá? Então, opções de compra depende, e aqui depende muito do setup, tá? Que subiu, a gente sabe que teve pernas e subidas boas. A questão é que essa sua estratégia teria encaixado aqui, tá? Então, a nossa marcação de zona vermelha, ele contempla aqui o primeiro movimento e o mercado ficou dentro do primeiro movimento. A gente não pode considerar que o mercado teve segundo movimento, beleza? Aqui no dia 30, nós também tivemos o mercado acertando o primeiro movimento. Aí, mais uma vez, ele nasce dentro do primeiro movimento, sai, volta. Só que aqui, então, na abertura, ele já tinha contemplado o primeiro movimento. Então, não dava mais para considerar como o primeiro movimento aqui, se ele nasceu dentro de uma zona vermelha. Tá? Nesse caso, a oportunidade poderia estar no segundo movimento. Então, o que seria a partir aqui da abertura. Ele abre dentro, foge um pouquinho, volta,
Se a gente estivesse analisando o segundo movimento, então seria basicamente essas entradas aqui que a gente teria que ver, né? Uma entrada para expansão. E o mercado acabou correndo. Então, dentro do dia 30, a gente tinha essa zona vermelha. Aí é bem fácil, porque é expectativa zero que na abertura do mercado, né? Então, já que não tem espaço para o primeiro movimento. A não ser que, quando é assim, geralmente a gente torce para que o mercado abra super guepado, né? Para que ele possa fazer o primeiro movimento em direção à zona vermelha. Tá? No dia 29, nós tínhamos exatamente aqui uma zona vermelha no 5.685 com 5.658. Então, aqui sim ele tinha um movimento de boa oportunidade, né? Então, considerando que o fechamento, se, né, o mercado abrisse no mesmo lugar do fechamento, teríamos aqui uns 39 pontos de oportunidade na primeira perna. Ele acaba que ele faz, ele até faz um gapzinho aqui um pouco mais alto que o fechamento. Isso aqui é legal de ver, né? Justamente porque ele aumenta a primeira perna, né? Ou seja, o primeiro movimento. Então, o potencial stop ali de uns 30 pontos para 56 pontos, logo em abertura. Depois ele vem para o segundo movimento, mas aí o segundo movimento é um pouco mais curto, e aí, mais uma vez, aqui ele morre. Tá? Então, os últimos dias de relatório com zona vermelha, ele apareceu desse jeito. Tá? Então, depois vocês pegam o relatório de vocês e coloquem na tela justamente para tentar estudar como que se encaixa isso aqui dentro do operacional de vocês, para facilitar. Tá? Seja numa saída por alvo, ou seja num segundo movimento. Tá? Ele é feito para primeiro movimento, mas pode ser que ele se encaixe muito bem dentro de um segundo movimento para vocês, dentro da estratégia de vocês. Eu gosto muito mais de pegar o primeiro movimento, porque é na primeira parte do dia. Tá? Se ele não der, maravilha. Agora, o segundo movimento você tem que ficar esperando, porque você não sabe exatamente quando vai acabar o primeiro movimento. Tá? Aí, qual é a beleza do primeiro movimento? É que, depois de entrar, você só precisa gerenciar, e aí até as formas automáticas de treino, né, conseguem auxiliar na saída, tá? Já que você tem um ponto máximo de saída, você tem um alvo. Então, a zona vermelha é justamente para tentar trabalhar isso. Agora sim, se você quer fazer o segundo movimento, alguns dias ele pode dar muito certo. Tá? Justamente se ele abre muito próximo à zona vermelha. Como vocês podem ver, tá bom que aqui o mercado está em tendência, mas ele não costuma passar com vigor, tá? Romper e passar para o outro lado de zona vermelha. Então, nesse sentido, a nossa ideia é só o primeiro movimento, mas o segundo movimento ele é interessante de se analisar também como uma condição para fazer um operacional. Tá, beleza? Alguém aí com alguma dúvida? Agora eu vi que entrou mais gente aí. De boas, todo mundo entendido aí, pessoal? Principalmente os blacks. E aí, filho? Tá de boa, Marcelão. Opa! Tranquilo. Dona Juarez, Renato. Entenderam bem aí o conceito, né? Eu entrei no meio, filho. Peguei só uma parte. Se puder dar uma resumida tranquilo. geral aí. Mas é aquilo que eu imaginava, não é? Tá,
É aquilo que a gente já tinha conversado, né, de facilitar lá no final do ano. A ideia é o seguinte aqui, Renato. A zona vermelha ela foi feita com o intuito de auxiliar um alvo de primeiro movimento, né? Ou seja, aquele intervalo da abertura do mercado, pegando primeira e segunda prévia. Tá? Então, a ideia é trabalhar o primeiro movimento, que eu falo, é sempre até tocar a zona vermelha. Então, quando toca a zona vermelha, ele acaba o primeiro movimento. Tá? Ou seja, se é que podemos dizer assim, a nossa torcida é sempre que o mercado abra longe de uma zona vermelha. Tá? Para que possamos ter um alvo um pouco maior no primeiro movimento, que seria aproveitar a abertura do dia. Tá? O segundo movimento é a partir do momento que ele pega a zona vermelha. Tocou a zona vermelha, é considerado o segundo movimento, tá? Do dia. Ou seja, fazer o afastamento, se possível, né? Então, analisando ali o cenário, se possível, fazer o afastamento da zona vermelha, porque ele não costuma passar a zona vermelha, não costuma furar. Então, como a gente pode ver aqui o histórico dos últimos dias, que podemos observar é justamente quando ele toca a zona vermelha, ele é repelido. Tá? Ele pode não renovar máxima, como aconteceu aqui no dia 29. Não renovou máxima, mas ele se afasta no segundo movimento. Tá? Então, da abertura até a queda aqui, é tratado como o primeiro movimento. A partir do momento que tocou a zona vermelha, ele vai para o segundo movimento, mas aí ele já tem uma nova intenção. No dia 30, a mesma coisa, né? O mercado abre dentro de uma zona vermelha, ou seja, a gente não tinha muita expectativa de alvo, porque ele nasceu, ou seja, abriu no fechamento do dia anterior, e ele já se afasta, só que depois ele volta numa zona vermelha. Quando tem a zona vermelha, então a venda, por exemplo, aqui, ficaria muito complicada. Eu não faria de forma nenhuma, porque ele teria que vencer toda a zona vermelha, ou seja, romper do 705, né, do 706 até o 668, ele teria que sair aqui do outro lado. Só que aí a gente teria um problema, né? Então, analisando aqui, para eu decidir uma venda nesse cenário, eu teria que ver o mercado correr mais de 62 pontos. Tá? Ou seja, ele já teria feito uma volatilidade média, já teria alcançado uma volatilidade média, né? Então, é possível que nessa região aqui não tivesse espaço para eu fazer muito mais vendas. E a minha decisão teria que ser abaixo do 668, porque zona vermelha é bastante complicado de fazer. Porque pode ficar uma prévia baixa, uma prévia alta. Tá? Nesse caso aqui seria uma prévia baixa. É um cenário de prévia baixa. Então, exatamente aqui, 9h55, 10 horas. Então, ele está marcando primeira prévia aqui. Então, nesse cenário de primeira prévia, para ele fazer as outras prévias aqui, ele até poderia fazer, porque essa zona aqui é larga. Tá? Essa zona vermelha está larga. Só que mataria o dia, porque não teria muita chance aqui, né? Ou ele teria que correr muito para fazer um dia anômalo, com uma volatilidade muito alta, se comparado com os dias anteriores. Isso seria bem complicado de achar esse dia, né? Principalmente para baixo. Então, aqui, a opção estaria sempre no segundo... Estaria sempre não, né? Mas nesse caso aqui estaria no segundo movimento. Primeiro movimento, abriu dentro de uma zona vermelha, se afastou, voltou, e aí só teria a possibilidade de pensar mais num afastamento. Tá? Aqui, no dia 2,
O primeiro movimento seria até a zona vermelha, ele não alcançou, ou seja, a gente ficou o dia todo dentro de um primeiro movimento, porque não alcançou a zona vermelha. Tá? A nossa expectativa seria alta, mas ele não fez a alta. Tá? Pelo menos a não esperada. Não fez a alta esperada, que seria alcançar pelo menos os 5.771. Então, ele não fez, a gente ficaria nessa expectativa de alcançar uma zona vermelha. Não alcançou, paciência. O nosso viés aqui seria mais de compra, tá? Nesse cenário aqui. Então, a ideia seria que ele fizesse não seria nem expectativa, né? A expectativa seria ele fazer uma prévia alta. Tá? Primeira ou segunda prévia, nesse contexto. Para a gente poder ver as prévias mais altas acontecerem e ver o mercado se afastando novamente para baixo. Não aconteceu. O que ele faz é justamente cravar uma prévia baixa, né? Então, o cenário aqui foi o inverso. Ele cravou a baixa, tinha spread para a gente trabalhar para cima, mais de 60 pontos. É o que a gente deveria trabalhar. Tá? E aí, dependendo da estratégia, seria mais compradora. Acabou que o mercado ele fez perna de alta aqui, mas não foi satisfatório. Dentro desse contexto de zona vermelha. Tá? Aqui, no dia 3, mais uma vez, ele parte ali do ponto de fechamento, faz o primeiro movimento, não consegue romper, como eu disse antes, é muito difícil dele passar numa zona vermelha, mas nesse caso aqui conseguiu atingir até o segundo número de zona vermelha ali, veio para baixo e começou a repelir, né? Alcançando aqui uma queda bastante expressiva. Mas a primeira perna seria essa daqui. Então, quando abre o dia, a nossa intenção seria ver o mercado fazendo essa alta, que estava por volta de uns 20 pontos. Fez uma perna um pouco maior, entretanto, a expectativa aqui era de uma perna de uns 20 pontos. Se der para aproveitar, né, dentro de um cenário estratégico, se der para aproveitar essa alta aqui, maravilha. Mas se não der, aí seria a segunda perna, né? Nesse caso aqui, aí a gente poderia trabalhar algumas hipóteses, né? Dentro de um cenário de volatilidade, enfim, por exemplo, qual seria a média de volatilidade que ele está fazendo? Tá? Até uma zona vermelha, até o máximo, daria 37 pontos, né? De onde ele fez uma mínima. Então, se ele está trabalhando 50, 60 pontos, quando ele volta aqui para baixo, então a gente deveria contar da máxima, né? Pelo menos uns 60 pontos para baixo, por exemplo. Então, seria mais ou menos aqui. Daria para a gente trabalhar algumas estratégias vendedoras no segundo movimento, mas sempre olhando a melhor oportunidade como primeiro movimento, tá? Que é o que acontece mais. Aqui os 678 com 692, também é a mesma coisa, né? Abre próximo de uma zona vermelha, então a oportunidade aqui é baixa, nós teríamos aqui 9 pontos, tá? Só que o mercado cai bastante. Aí, a partir daqui, a gente viu acontecer aqui a primeira prévia, né? Depois ele tenta pegar uma zona vermelha, não consegue. Então, às 11 horas aqui, a gente vê o mercado cravando uma segunda prévia, ainda baixa, né? Então, ele faz a primeira e a segunda baixa, longe de uma zona vermelha. O nosso viés aqui ainda seria compra, né? Sempre lembrando que enquanto não encostar na zona vermelha, a gente está em primeira perna, em contexto de primeira perna, tá? No primeiro movimento. Depois ele toca, cai, normal. No dia 5 aqui, outro exemplo, né, de que ele nasceu aqui dentro de uma zona vermelha, então, expectativa zero, não dá para a gente fazer muita coisa em primeira perna, porque já nasceu aqui, então ele cumpre
do esperado. O que poderia ser trabalhado seria a segunda perna, só que quando ele nasce dentro da zona vermelha, ele pode fazer para um lado ou para o outro, né? Então, a gente teria que ver qual o lado que ele vai fazer a fuga. Como ele fez a fuga a partir do 659, poderíamos trabalhar as vendas, né? E assim, pensando no viés contrário, não tinha como a gente, abaixo de uma zona vermelha, atacar numa compra, tá? Então, dentro desse contexto aqui, não faz o menor sentido, sendo que a gente sabe que para passar uma zona vermelha é complicado. No dia 6, a mesma coisa, abre longe, e aqui já está bom, né? Nesse cenário aqui, é bastante propício, é o que eu mais gosto, que seria o primeiro movimento longe. Mesmo ele atacando, fazendo uma mínima no começo do dia, né? Depois ele ataca aqui a zona vermelha. E a gente vê uma prévia acontecer aqui nessa região dos 613. Tá? E mesmo assim a gente tinha 33 pontos para cima. O nosso viés aqui seria comprador de todo jeito, por mais que qualquer outra estratégia tomasse stop aqui, o nosso viés teria que ser a favor de uma zona vermelha. Faz uma zona vermelha e depois ele repele novamente, né? Então, ele perde força, aí entra mais uma vez aqui o viés, e que passar uma zona vermelha é bastante complicado. E o dia de hoje, segunda-feira, esse 628 com 621, o mercado sai de lá de baixo, ataca uma zona vermelha, faz o primeiro movimento, depois repele novamente. Tá? E isso daqui revela bastante o cenário do que é operar com um relatório olhando a zona vermelha, né? Que era isso daqui no dia de hoje, 628 com 621. Então, nesse cenário aqui, ela está parecendo muito aquele meio da zona verde, né, que eu marcava nos vídeos. Então, embora não seja, ele tem esse mesmo viés, só que agora de ataque, né, como um alvo primário no início do dia. Então, a ideia foi facilitar a vida de vocês, mostrando que esse ponto, né, onde tem dias que são mais fáceis da gente fazer as operações quando o mercado está muito mais afastado. Basicamente isso daí. Beleza, captei, filho. Interessante que eu tinha notado nos meus backtests aqui, mesmo essa capacidade de magnetismo dela, né? Mais afastado, mais magnética ela fica. Isso daqui surgiu, eu já tinha ela, tá? Aqui, só que aí surgiu com a necessidade de que o Pedron achar alguns alvos, tá? E aí eu falei, vou colocar no relatório uma outra zona que talvez auxilie, né? Achar o alvo, dependendo da operação. Só que aqui ele como alvo, ele serve só em primeira perna, né? Como na segunda perna, ele já vira uma outra coisa, que aí seria o afastamento. Ou possível afastamento, dependendo da volatilidade, né? Se o mercado sai muito longe, aí não. Aí ele faz a primeira perna, que pode ser longa, aí a segunda você sabe que pode ser curta. Tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando ele nasce muito próximo de uma zona vermelha, aí o padrão é o afastamento, né? Vamos dizer assim, que a melhor oportunidade estaria numa estratégia de afastamento. Lógico, dependendo de quanto que você busca no dia, né? Eu também tinha notado isso, principalmente quando você combina alguns indicadores de exaustão e volume também, cara. Se ela tá raquetando ali, é fatal. Ela desce 60 pontos fácil. Isso. Esse é um cenário novo que eu trouxe. Aí, lógico, né? O relatório agora está mais recheado nesse começo do ano aí.
E aí eu trouxe esses dados justamente para colaborar com essa ideia, né, deixa eu colocar aqui o relatório. Então, basicamente, tá assim, né? Ele tinha 3, só 3 fileiras, agora ele está com 4, né? Mas mostrando muito bem esse cenário. Nesse caso, ele está bem encaixado, né? Estava dentro de uma zona verde, e ali para cima já tinha uma defesa, né? Das barreiras ali do Nemesis. Então, ele mostra aqui que aqui era uma região poderosa, né? do 21 ao 28, né? Ou até ao 31, se a gente fosse considerar tudo, dentro de uma zona verde. Então, fazer um possível afastamento, né, que poderia levar até o 593, por exemplo, que seria o final da zona verde. Isso num cenário de afastamento. Então, aí a gente vê justamente aqui o mercado fazendo 94,5. Ele ficou justamente no finalzinho bem próximo de fazer a zona verde até o fim. Então, e aí parou aqui. Ele nasce fora, né, abaixo do 93, faz a correria toda lá para cima, e depois ele não perde uma zona verde, que seria a zona de normalidade, né? Então, isso aqui passa a agregar nesse sentido, desse primeiro movimento. O segundo movimento seria mais como uma possível entrada, ou pensamento de entrada, nesse sentido, que se trabalharia bem. Tá? Só que, como o objetivo principal dele era alvo, aí eu fiz questão aqui de fazer esse vídeo para explicar justamente esse cenário, né, de que tem que esperar ele se afastar, ou seja, escolher os dias que, pelo menos se for usar como alvo, escolher os dias onde ele esteja bem afastado, para você ter boas expectativas, né? E aí, como nós pudemos ver aqui no gráfico, que ele acaba buscando, né, muitas vezes, principalmente nesses últimos dias, se vocês olharem aí os relatórios, vai ficar claro que muitos dias ele buscou essa zona vermelha, né? E aí, como está em tendência, ele está repelindo, né? Então, isso daqui marcou bastante zona de máxima nesses últimos dias, tá? Então, deu para brincar, né? E o Pedron ali, né? Fez 50 pontos tranquilo, aí pegando justamente essa fuga que ele fez no primeiro movimento. Então, foi basicamente isso daí. Então, a ideia aqui foi mostrar para vocês esse cenário novo dentro do relatório, e agora bem explicado, né? Para que ele foi colocado e como que ele funciona, qual o jeito, alguns das formas de ver ele dentro do operacional, tá? Então, principalmente como uma barreira importante, né, que seria o alvo, e aí, mais uma vez, é difícil, cara, ver o mercado passando para o outro lado. Se passar, e aí vem a pergunta, né, também, se passar, aí tem que esperar fazer um pullback e aí ele pode se afastar novamente. Mais uma vez, é um ponto que ele não vai ficar brincando, né, já que é um ponto de interesse, principalmente se ele fizer primeira ou segunda prévia, que podem ser as máximas, né? Tá? Então, é basicamente isso aí, pessoal. Qualquer Muito dúvida, bom, só Cefi. Beleza? Obrigado pela explicação aí. Estamos aí, é nóis, pô. Deixa eu correr fazer ali, ó, aqui que o bicho tá pegando. Show, maravilha, então. Se cuidem, pessoal. Valeu, Renato. Então é isso aí, pessoal. Hoje era só para mostrar o funcionamento do relatório, tá bom? Aí um grande abraço a todos.